Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um painel do Case Startup Summit. Eu sou a Maria Fernanda, eu sou gerente de Business Growth aqui na Endeavor e a gente vai falar aqui com o Vitor da Livap sobre crescimento na crise. Ele vai contar um pouquinho dos aprendizados que ele teve na Livap durante esse período. Queria pedir primeiro para o Vitor se apresentar antes da gente começar a bater papo. Oi, Mafê, tudo bem? Oi, pessoal, prazer aí estar falando com vocês. Eu sou o Vitor, cofundador e CEO da Livap. A Livap é uma startup de alimentação saudável, a gente tem 4 anos e meio aí de vida e a gente está crescendo bastante aí desde o comecinho, mas é um prazer trocar experiências com vocês. Obrigada, Vitor. Estava falando agora há pouco com o Vitor que são 4 anos e meio que parecem 10 nessa jornada de crescimento muito acelerado. O Vitor e o Henrique, que é sócio do Vitor, são empreendedores em Endeavor desde 2018. A gente tem o privilégio de poder acompanhar um pouco mais de perto essa trajetória de crescimento. Eu queria começar te perguntando um pouco da missão da Livap, por que a Livap existe e como é que é a história de vocês lá desde o começo. Eu acho que você é um exemplo claro de um empreendedor que viveu a dor antes de empreender, então queria que você começasse contando um pouquinho desse início de trajetória. Perfeito. A ideia da Livap surgiu justamente de uma dor pessoal de comer melhor nessa rotina maluca que a gente leva hoje em dia. E isso me fez realmente ver que essa dor não era só minha, e a Livap surge justamente com essa missão de levar uma alimentação melhor e reconectar, né, a nossa geração com uma comida saudável, com uma comida de verdade. Então, uma presença muito ativa aí com trabalhar a questão dos ingredientes naturais, de trabalhar a alimentação que vai além do prato, né? A relação que a gente tem com toda a comunidade, com as parcerias que a gente tem com pequenos produtores, e tem sido muito interessante levar isso para cada vez mais categorias de produtos. A gente começou com comidas congeladas e hoje a gente está atuando aí em outras frentes também. Conta um pouquinho mais dessas outras frentes que vocês estão atuando. O que vocês faziam lá no começo, né? Como é que vocês começaram e como é que isso evoluiu ao longo do tempo? Perfeito. Bom, em 2016, quando a gente começou a empresa, a gente atuava com as porções congeladas, então que a gente permitia ao consumidor combinar proteína, carboidrato, vegetal, salgados também, todos congelados, mas as pessoas podiam combinar os pratos ou ter um lanche da tarde. Conforme a empresa tem se desenvolvido, a gente tem sido capaz de trazer novas categorias de produto, desde snacks, para realmente abrir e consumir no meio da tarde, mas a principal iniciativa vem aí, começou a ser testada no ano passado e a gente lançou ela agora em março, que é uma frente de restaurante focado em delivery, que é uma submarca, chama Live Up Salad Stores, e está trabalhando saladas frescas focadas no delivery. Então é como se fosse um restaurante da Livap focado em delivery, com saladas para o almoço, para o jantar, está indo uma iniciativa nova que está indo super bem, a gente está bem empolgado aí com ela. Isso são as maiores e tem novas sementinhas aí sendo plantadas e começando a colher frutos. Uma delas que surgiu durante a crise, que é uma cesta de orgânicos, que hoje a gente já está olhando mais como uma quitanda, então com verduras, legumes, frutas, para as pessoas que também querem cozinhar em casa e não só ter os produtos prontos, só para esquentar e comer. A gente acaba realmente trazendo opção para poder fazer parte da alimentação das pessoas, essa alimentação que ela tem várias formas, né? Legal, você tocou um pouco no ponto da pandemia, né? Eu acho que ela pode ser usada até como oportunidade para abraçar novos projetos e investir em outras coisas que a gente não necessariamente está olhando, né? E acho que no começo da pandemia a gente aqui na Endeavor acompanhou 2 tipos de empreendedores, aqueles que tiveram sua operação paralisada e tiveram que virar para o modo sobrevivência, mas também tiveram aqueles que viveram uma janela de aceleração muito intensa. Eu acho que a Livap é um claro exemplo desse segundo caso, e eu queria ouvir um pouco de você, como é que foi lá no começo dessa pandemia, quais as principais decisões que vocês tiveram que tomar, como é que vocês navegaram no começo dessa crise e conseguiram abraçar essas oportunidades. Beleza, acho que um ponto importante também para comentar, né?
a Livup não só vende uma alimentação saudável, ingredientes naturais, mas a gente trabalha 100% com canal proprietário digital. Então, as pessoas pedem os nossos produtos pelo nosso site, pelo nosso app, e a gente entrega na casa delas. Então, na linguagem das startups, eu diria que o nosso Product Market Fit ele foi turbinado aí com a pandemia, que leva muito para essa reflexão, né? Quão grande foi e tem sido o nosso privilégio como companhia nesse momento difícil que a gente vive de sociedade, de mundo. No nosso caso, então, muito por uma combinação de fatores, eu diria que nosso negócio foi muito acelerado pela pandemia, e no começo até, acho que tem várias fases de pandemia, né? Mas falando especificamente do início, ali em março, a gente chegou a ter uma demanda 2,5 vezes maior do que a demanda que a gente esperava no período. E não foi a questão de um ou outro dia, a gente está falando de algumas semanas. Então, foi um desafio realmente muito intenso de como que a nossa operação dá conta de atender com qualidade os nossos clientes, como que a gente dá conta de proteger os nossos funcionários que estavam e estão na linha de frente. Então, atuar aí com muita responsabilidade, né? Eu diria que a nossa responsabilidade ela tem que ser maior, tinha e tem que ser maior do que o nosso privilégio daquele momento. Então, foram dias muito intensos ali para redesenhar as nossas operações, desde os sistemas de tecnologia para manter o nível de serviço dos clientes lá no alto, e também um super desafio operacional para garantir que os nossos funcionários, desde a produção aos funcionários da logística, pudessem ir para o trabalho com qualidade, com segurança, e que a gente desse conta de aumentar a produção. Então, quebrando aí em alguns blocos, especificamente na frente da segurança, acho que muito como a grande maioria das empresas, né, foi uma operação de guerra para colocar todo mundo do time da Livup que poderia trabalhar remotamente, mas as pessoas que precisavam estar na operação, que fizessem isso de uma forma segura. Então, desde identificar grupo de risco, mas até realmente repensar uma série de processos. Então, a gente tem uma cozinha industrial em Aldeia da Serra, e a gente tem 14 centros de distribuição espalhados pelo Brasil, de São Paulo, Porto Alegre a Fortaleza. Então, naquele momento, a gente tomou a decisão de construir linhas privadas de ônibus para levar nossos funcionários para a cozinha e para os CDs, onde isso fizesse sentido. Então, em São Paulo, a gente estava com mais de 4 linhas privadas de ônibus para as pessoas não terem que pegar o transporte público. Nos CDs menores, a gente ofereceu o transporte por aplicativo, por ser uma via mais segura do que o transporte público, para a galera poder ir para o CD de uma forma segura. A gente desativou a opção de comprar os nossos CDs, ou mesmo de um buy online and collect na loja, né? Então, a gente focou 100% na entrega, isso na linha de segurança da operação. E do ponto de vista de tecnologia, realmente, como que a gente pode equalizar o nível de serviço, como que a gente pode ter uma entrega rápida. A gente é acostumado a fazer same day, next day delivery, em um certo momento a gente chegou a ficar com 10 dias para você pedir e receber. Foi uma operação maluca, a gente realmente trazer mais eficiência para a gestão do nosso estoque. Em 3 semanas, a gente foi capaz de aumentar a nossa produção em mais de 50%. Qualquer pessoa que está escutando a gente, que trabalha com produção, deve ficar até arrepiada de escutar isso, porque de fato foi assim, um super desafio. Por outro lado, o time realmente muito comprometido a atender os clientes nesse momento super desafiador, deu conta de fazer isso acontecer. Então, foi um momento que eu diria que assim, a gente como companhia, talvez a brincadeira, só que a gente já parece 10 anos, talvez uns 2, 3 anos a gente envelheceu, né? Não foi em um mês, foi em 15, 20 dias, assim, foi realmente um período muito intenso ali, o mês de março, o mês de abril. Muito legal, obrigada por compartilhar.
eu ia perguntar aqui o que vocês mudaram, assim, ou adaptaram. Eu sei que você já tocou um pouco nesse ponto aqui, mas migrando para o remoto, né, e entendendo que vocês nem tinham a possibilidade de migrar 100% para o remoto, porque vocês trabalham com uma operação física, mas quais foram as principais coisas que vocês tiveram que mudar ou adaptar na gestão para lidar com o crescimento nesse novo modelo? E eu queria ouvir um pouco da sua visão, como é que vai ser daqui para frente, se essas coisas vão continuar do jeito que estão agora na pandemia. Eu acho que muitas operações vão continuar no modelo remoto. Como é que você vê a evolução disso daqui para frente? Interessante, assim, para a gente a pandemia eu diria que mudou de alguma forma tudo. Não só do trabalho remoto, mas principalmente a intensidade da nossa comunicação. Então, hoje, nós temos duas principais atividades de comunicação como equipe. Uma delas é a Weekly, na qual todo o time administrativo da Livap, meia hora por semana, passa um overview sobre os principais pontos da sua área, que faz sentido compartilhar com todo o grupo. E o All Hands mensal, no qual a gente passa uma visão do que está acontecendo na companhia, dos principais pontos, um bate-papo ali também de pontos de atenção, um Q&A com o time, o que o time tem curiosidade. E com a pandemia a gente mudou completamente essa dinâmica. A gente realmente passou a ter a daily call conversando sobre os pontos importantes. A gente montou grupos de trabalho com temas específicos, então segurança do time operacional, um time específico sobre produção e gestão de estoque. Então, eu diria que a pandemia ela trouxe uma necessidade real de uma conexão mais intensa entre os nossos times. Então, alguns projetos, até esse foi um ponto interessante, que nas condições normais de pressão e temperatura demorariam alguns meses para sair do papel, eles saíram do papel em dias. A gente viveu, né, a importância de fazer escolhas rápidas e muitas vezes do ótimo ser inimigo do bom, e o feito é melhor do que o perfeito. Então foi realmente um momento que trouxe bastante intensidade e até foi muito importante para a gente revisitar até a forma que a gente se organiza e que a gente troca informação. Então acho que tem bastante aprendizado aí, especificamente do trabalho remoto. Acho que como todo mundo aqui, depois de mais de 6, 7 meses de pandemia, quebrou um mega paradigma. Então a gente vê que é sim possível a gente trabalhar de forma remota, dá para a gente aumentar a produtividade assim, e 6, 7 meses depois, né, a gente sente também a falta de estar perto das pessoas, de desenvolver o relacionamento que muitas vezes acontece no escritório no acaso, de trocar de uma forma mais fluida com o time. Então, em particular para a gente, na Livap, a gente entende que o trabalho remoto ou a flexibilidade do local de trabalho é algo que, sem dúvida alguma, vem para ficar. A gente está incorporando isso já nas nossas práticas, mas a gente está sentindo falta também da relação mais próxima. A gente entende que é complementar e a gente está atuando justamente tentar trazer o melhor dos dois mundos, sabendo que isso traz risco também. Então, eu particularmente estou bastante empolgado aí com esse fim da pandemia e a gente poder entrar nessa nova realidade, a gente trazer as boas experiências que a gente está acolhendo também nesse momento. Não, com certeza todo mundo está sentindo falta, né, da interação presencial. Inclusive era para a gente, né, estar fazendo essa conversa presencialmente com todos vocês que estão assistindo também presencialmente. Então, de fato, esperamos que a gente possa fazer isso logo.
Achei curioso que você falou dos daily calls, né, que vocês mudaram uma reunião que era semanal para quase que diária. E eu estava conversando com um empreendedor, inclusive do mesmo setor, há algumas semanas. Ele disse que então, assim, só umas semanas atrás ele tinha parado de fazer calls aos domingos, né, daily calls aos domingos, porque de fato a necessidade traz um senso de urgência que faz você acelerar muito, né, projetos, iniciativas, enfim. Acho que por um lado foi bom, se é que a gente pode falar que tem um lado bom das coisas, a gente conseguir acelerar alguns projetos de forma mais rápida. Você trouxe um pouco da questão do time e da flexibilidade daqui para frente. Eu queria entender um pouco de como é que vocês cuidaram do time, né? Acho que tem uma questão de saúde mental até que é super relevante nesse momento de pandemia, que foi um momento desafiador para todo mundo. Eu queria entender um pouco mais como é que vocês fizeram para manter o equilíbrio do volume de trabalho, que eu imagino que tenha sido muito intenso, e um contexto mais sensível de pandemia. Como é que vocês fizeram para cuidar do time nesse contexto todo? Perfeito. E acho que nessa pergunta é muito válido a gente realmente entender os diferentes momentos da pandemia, né? Quando você tem o choque inicial que aconteceu ali em março, e toda a adaptação que estava acontecendo no final de março, durante o mês de abril, é aquela definição do momento de guerra, né? Então, é realmente uma luta por sobreviver e por se adaptar da maneira mais rápida e intensa possível. E acho que muito do desafio das empresas e da nossa organização, né, é como que a gente entende o contexto e como que a gente atua da melhor maneira possível, dado o contexto. Então, naquele momento, realmente foi um trabalho de aproximar as pessoas, mesmo que remotamente, mas para poder os times trabalharem muito juntos nos projetos que realmente vão gerar valor e vão entregar valor no curtíssimo prazo. Então, até no nosso caso, a gente rasgou os OKRs. Tipo, a realidade é completamente outra. Então, quais são os projetos que realmente são o foco da companhia? Acho que no nosso caso, no privilégio que a gente se encontrava, a gente conseguiu até colocar de pé projetos de defesa e projetos de ataque. Então, aonde a gente podia realmente estar mais presente para o nosso cliente, e também um monte de iniciativas para a gente conseguir garantir que o negócio já está de pé. E isso funcionou até nos primeiros 3 meses de pandemia. E chegou no momento que a gente estava justamente nas dailies, nas weeklies, a gente viu que isso já estava ficando desatualizado. E você começa a poder tomar mais fôlego e até a gente entender como sociedade, né, que não seria só um mês, não seriam só 3 meses de pandemia. Então, como que a gente, como companhia, se adapta a essa situação e a gente traz não só priorização de projetos, mas qualidade de atuação para as nossas equipes nessa realidade. Você não pode correr uma maratona dando sprint. Então, acho que no começo da pandemia estava todo mundo ali num super sprint de sobrevivência, e depois você precisa encontrar a cadência certa para atuar com qualidade junto com os times, né? Então, acho que muito desse trabalho liderado pelo nosso time de pessoas foi realmente estar próximo dos gestores, estar próximo das pessoas, entender qual é essa realidade. A gente trouxe uma série de iniciativas para cuidar da saúde mental do time, desde da sala do café, para as pessoas terem um ambiente para conversar, até das aulas de yoga, que foram, na época, até 4 vezes por semana, para ter um momento ali também de descompressão e até de interação entre os times. E isso tem evoluído ao longo da pandemia, né? Eu diria que a gente foi implementando pesquisas de clima para entender também como as pessoas estavam se sentindo, o que elas estavam sentindo falta. Acho que, de novo, é importante colocar no contexto toda a situação. Não é um momento fácil para todos nós, no nível individual, familiar,
time e sociedade, então é muito importante a gente estar jogando junto nesse momento, assim, e em particular, assim, eu fico muito feliz de pensar sobre o que aconteceu aí nos últimos meses e ver como o nosso time atuou junto, assim, é muito legal. A gente nem entrou no tópico até no onboarding, com a empresa crescendo, gente entrando, como que a gente faz esse onboarding remoto no meio desse contexto que está numa velocidade de mudança bem intensa, né? E até entrando nesse ponto, como é que conta um pouquinho de como é que vocês fizeram isso, essa questão do onboarding. Eu acho que agora a gente passou por um período onde também muitas vagas estavam congeladas, né? Não imagino que vocês tenham passado por isso, mas agora acho que tem várias empresas voltando a contratar e tendo que fazer isso no modo remoto. Acho que a gente não achava que teria que fazer isso no começo da pandemia, né? Achava que já teria voltado no modelo virtual. Então, se puder compartilhar alguns aprendizados aqui. Bom, para a gente teve uma... Acho que o maior aprendizado foi o que gera valor do que a gente fazia no mundo físico e como que a gente gera esse valor no mundo virtual, né? De uma forma remota. Então, adaptar os nossos processos para o remoto foi um super ponto de partida. Acho que tem um grande desafio das equipes, principalmente das e dos gestores, estarem próximos das pessoas que estão entrando e garantir o contexto e garantir a cooperação e integração das pessoas. E é mais fácil falar isso aqui para você do que, de fato, a gente colocar na prática, mas a vontade, ela era e ela é genuína. Então, acho que esse é um ponto super importante aí. E acho que tem muito do próprio time entender estar vulnerável para esse momento. Acho que todo mundo tem essa consciência que a gente vai errar, vai fazer alguma cagada, mas como que a gente conversa sobre isso e volta para a direção que a gente quer estar? Acho que esse é um ponto super importante. Acho que a pandemia em si forçou a gente ser mais vulnerável nas nossas relações, porque elas se tornaram tão distantes que se a gente não forçar essa vulnerabilidade, não forçar essa conexão, a chance da gente não estar realmente trabalhando em conjunto diminui drasticamente, né? Muito bom. Eu acho que queria fechar um pouco desse primeiro bloco, a gente falando muito de pandemia. Você falou principalmente da parte de produção, né? O quanto que vocês tiveram que se adaptar e que qualquer empresa desse setor talvez teria calafrios de ouvir tudo isso que você falou. Eu imagino que o seu sócio, Henrique, que é CEO da Livap e também empreendedor Endeavor, deva ter ficado louco durante esse período, mas eu queria entender um pouco do seu papel como CEO nesse contexto de pandemia e como é que você teve que se reinventar e se adaptar para conseguir focar suas energias onde de fato você precisava estar olhando. Excelente pergunta. Acho que, para mim, no começo da pandemia, a primeira atitude que eu tive, né, foi o coração da nossa sobrevivência é a nossa produção. Então, quando a gente entrou em trabalho remoto, na verdade, eu e o Henrique, a gente passou a ir para a cozinha central nossa todos os dias. Então, porque era lá que a gente estava entender o sentimento das pessoas, a entender como os nossos processos estavam desenhados. Então, junto com o time que estava liderando essa frente, a gente passou ali, diria que os primeiros 45 dias de pandemia, realmente com o dedo no pulso da operação, para entender o que nós poderíamos fazer para ela rolar de forma segura, para os funcionários terem a segurança não só física, que é fundamental, mas também psicológica. E para mim, um momento que me marcou muito foi um dia que eu cheguei na fábrica, acho que era umas 7h30 da manhã, e um funcionário veio falar comigo quando eu estava andando pela produção
e um funcionário me chamou e falou se a gente poderia adiantar em 2, 3 dias o vale alimentação, porque ele estava com medo de faltar leite para a família dele, para a filha dele especificamente. E para a gente foi uma atitude óbvia e só acontece porque a gente realmente estava próximo, sabe? E acho que muito do meu papel naquele momento era entender esse contexto do que a equipe estava vivendo e dar clareza do que é prioridade para a companhia, e isso foi evoluindo ao longo da pandemia, né? Então, num primeiro momento, um foco muito grande em garantir que a nossa operação seguisse funcionando, e depois realmente entender como que a gente poderia gerar mais valor para os nossos clientes. Então, a gente fez parcerias estratégicas com algumas empresas para trazer outros produtos, por exemplo, um chocolate da Dengo. Eu particularmente, conversando com os times, a gente foi vendo oportunidades de trazer inovações para os nossos consumidores, que foi a cesta de orgânico, que daí foi o nosso time de sourcing, que estava próximo dos nossos produtores parceiros, levantou essa bola. Então, acho que no final do dia, o meu papel acaba sendo muito um viabilizador, um catalisador das boas iniciativas da companhia, mas sempre com uma visão muito forte do que é foco, o que é prioridade, que durante a pandemia a bazuca voltou muito realmente para o curto prazo. Então está sendo uma experiência bem interessante, talvez um MBA aí de 2 anos sendo feito em alguns meses. Com certeza. E subindo um pouco, né, olhando um pouco mais de helicóptero, assim, eu queria que você contasse um pouco de qual que é o sonho daqui para frente, né? Qual que é o sonho grande da Livap daqui 5, 10 anos, e aí conectando o seu sonho como empreendedor. Caraca, essa é profunda. Quando a gente começou a Livap, como a gente estava concebendo a ideia da Livap em 2015, a gente sempre olhou para o setor de alimentação, e a gente tem essa vontade genuína de construir uma marca que realmente se conecte com a nossa geração, que possibilite as pessoas comerem melhor, e que a gente tenha essa conexão mais forte com a comunidade que a gente pertence. E a gente quer construir uma marca líder para isso. A gente pensa isso através da alimentação saudável e uma experiência digital. E a experiência digital é o high-tech e high-touch, né? Como a gente usa a tecnologia para se aproximar dos nossos clientes, como que a gente usa a tecnologia para ter uma operação mais eficiente. E olhando para essa ideia inicial de 2015, eu diria que a pandemia ela não afetou nem um pouco a nossa vontade. Eu acho que ela catalisou a oportunidade na qual a gente está inserido. Então, a gente sempre acreditou nessa integração do on e do offline. A gente sempre acreditou na tecnologia para nos aproximar do consumidor. Eu acho que a gente, pensando no uso de tecnologia ou na importância de comer bem, né, de cuidar da nossa saúde, a gente andou vários anos nesses últimos meses. Então, eu particularmente, eu saio, de fato, eu me sinto uma das pessoas mais privilegiadas do nosso país nesse momento, porque, de fato, a pandemia para a gente foi uma super sinalização que a gente está no caminho certo e ela só reforça a importância do nosso propósito. Então, o desafio realmente é como a gente sai, como que a gente escala, como que a gente impacta milhões de pessoas nos próximos anos. Assim. Então, eu estou vivendo um momento de muito ânimo pela atuação que a gente pode ter como empresa. Assim, realmente, acho que a barra só aumentou da responsabilidade. Com certeza, o degrau de cima, a gente sempre fala que na Endeavor que o degrau de cima ele é sempre maior, né? Então,
você sobe um e já está pensando no de cima. Eu acho que todos os empreendedores que fazem parte aqui do portfólio pensam assim. E aqui a gente também acredita que os empreendedores de alto impacto não são só os que crescem os seus negócios, né, como é o caso da Livap, mas também os que multiplicam o seu impacto. Isso seja mentorando outras empresas, seja investindo em outras empresas, ou seja fazendo bem para o ecossistema, como eu sei que vocês fazem de várias formas. Então, eu queria explorar um pouquinho dessa questão da multiplicação do impacto de vocês, começando pela questão do modelo de negócios mesmo, que envolve muito da criação de uma cadeia mais justa, né? Com as parcerias que vocês fazem com os produtores de orgânicos, e inclusive durante a pandemia vocês fizeram, né, abraçaram essa oportunidade de criar essas cestas de orgânicos, que eu acho que é um super ganha-ganha. É uma oportunidade para vocês, mas também beneficia muito quem está na ponta, que foi com certeza muito afetado pela pandemia. Então, queria que você contasse um pouquinho dessa iniciativa e como é que você vê iniciativas como essa dentro da Livap. A gente tenta incorporar na essência da Livap esse ciclo virtuoso para o nosso crescimento. Então, como de fato a Livap ser uma empresa 50, 100 vezes maior, vai gerar um impacto positivo no sistema. E assim, quando a gente pensa a qualidade dos produtos que a gente leva para o consumidor, ou quando a gente vê o impacto que a nossa escala traz para esses produtores, nossos parceiros, é algo assim incrível. Tipo, hoje a gente tem mais de 20 famílias que são parceiras da Livap, a renda média dessas famílias é de mais de R$10.000 por mês, e esse número tem crescido continuamente, tanto do número de famílias impactadas, quanto pela renda média dessas famílias. E essa provocação eu coloco muito para o time, né? É como que a gente incorpora o bem dentro do nosso modelo de negócio. Então, quando a gente vai colocando essas iniciativas de pé, a cesta de orgânicos é uma delas, a gente está viabilizando um estilo de vida melhor para os nossos clientes, a gente está viabilizando crescimento e acesso à renda dessas famílias, a gente tem casos aí super legais, né? Então, dando um pouco de visibilidade, a cesta de orgânicos surgiu muito da necessidade de algumas famílias parceiras nossas que vendiam os produtos para escolas, com as escolas fechadas, elas não tinham para quem vender. A gente comprou esse excedente e trouxe um novo produto para os clientes. Em paralelo a isso, a gente tem também uma atuação aí mais de doação. Hoje a gente tá doando 1 tonelada de ingrediente orgânico por semana para ONGs que estão levando alimentação para quem está em uma situação de vulnerabilidade durante a crise. Mas, assim, são algumas iniciativas que realmente só uma cadeia estruturada e que tem essa vontade genuína de fazer o bem, que bota de pé, sabe? Isso não foi o Vitor ou o Henrique que acordou um dia e teve a ideia, mas essa é a beleza da gente ter um efeito multiplicador no time. O time viu essa oportunidade, trouxe ela, viabilizou essa oportunidade acontecer. E, de novo, acho que o que eu fico muito empolgado é pensar daqui 3, 5 anos aonde a gente vai estar e como que a gente pode levar esse impacto 50, 100 vezes maior do que ele é hoje. Incrível. Ainda falando desse tema de multiplicação e de impacto, a gente, né, tem visto o tema diversidade muito em pauta, principalmente nos últimos meses, e a Livap é um exemplo de uma empresa que prega por isso, né? Então, mais de 50% do time hoje é formada por mulheres, e eu queria que você contasse um pouco de como é que você está vendo esse assunto, como é que você trata esse tema dentro da Livap e como é que você vê os benefícios disso na prática para a empresa. Perfeito. No tema diversidade, acho que até compartilhando um pouco da nossa experiência com as pessoas que estão ouvindo, acho que entender o assunto diversidade e inclusão como um processo e não como um destino específico, acho que isso é super relevante. A gente sempre vai ter várias pautas para trabalhar e para melhorar como empresa, como sociedade. Então,
especificamente no assunto de mulheres no time e na liderança, esse é eu e o Henrique, a gente vem, é importante colocar o contexto na situação, né? Nós somos engenheiros, eu lembro da nossa turma quando a gente entrou na faculdade, de 70 pessoas, acho que 20 eram mulheres, da nossa classe especificamente. Quando a gente olha para o trabalho da LiveUp, a gente começou a empresa em 2016, em 2018, a gente estava discutindo ativamente como a gente poderia melhorar isso, e realmente foi colocar meta, foi construir processos para viabilizar essa entrada de mais mulheres na empresa e nas posições de liderança. E neste ano, a gente justamente bateu teve alguns marcos interessantes, que é ter equidade de gênero na liderança e também na equipe como um todo. Então, para a gente, isso foi uma super vitória. No time de tecnologia, hoje, mais de 1/3 do time de tecnologia são mulheres. Ainda tem muito que melhorar, mas quando a gente olha para o mercado, a gente está bem à frente. Mas a gente sabe que diversidade não se restringe ao universo homens e mulheres, né? Tem muitos assuntos aí para a gente aprofundar e para discutir. Acho que é importante a liderança da empresa, os gestores estarem genuinamente olhando para isso e construindo caminhos para esse assunto, para isso melhorar, né? Muito legal, Vitor. Eu tinha várias perguntas aqui para fazer, tem uma lista imensa, o papo está muito bom, a gente podia ficar 2 horas conversando, mas infelizmente a gente está chegando no final. Então eu queria só fechar com uma pergunta muito rápida, que quando a gente convida alguém para vir falar na Endeavor, algum empreendedor, a gente sempre encerra com essa pergunta, que é para você completar a frase: empreender é? Desenvolvimento. Muito legal. Muito obrigada. Obrigada, Vitor, pela conversa aqui. Obrigada a todo mundo que assistiu. Vamos encerrando aqui. Um beijo a todos. Tchau, tchau, pessoal. Prazer.